sou o professor Anderson Souza, de Biologia, sou biólogo formado pela UFPA, professor da Escola Presidente Costa e Silva, e estamos aqui para a gente conversar um pouquinho sobre meio ambiente. Bom dia a todos. Daremos início agora ao nosso podcast EducaCast, que faz alusão ao Dia do Meio Ambiente, que é comemorado agora, dia 5 de junho. E o nosso convidado especial de hoje é o professor Anderson Souza, biólogo. E ele vai estar conosco nesse podcast, tirando algumas dúvidas e falando um pouco sobre o tema. Bom dia a todos. É uma satisfação muito grande estar participando desse podcast. Nós vamos estar produzindo, conversando um pouquinho agora sobre o meio ambiente. Professor Anderson, em meio a tudo que temos visto ocorrer ultimamente, o que está acontecendo com o planeta Terra? Bem, o planeta Terra está passando por mudanças climáticas e ambientais nunca antes vistas. O planeta sempre passa por períodos como esses, né, de transformações. Só que essas mudanças climáticas, os impactos na atmosfera, eles têm acontecido de uma forma muito mais intensa e em curto espaço de tempo. Qual o papel do ser humano no aumento dos problemas ambientais? O ser humano ele é um agente muito importante na questão ambiental. Por quê? Porque ele é que acaba sendo o grande transformador do ambiente e dessa forma acaba produzindo essas alterações em curtos espaços de tempo, né? A questão da produção industrial, a produção excessiva de resíduos, de lixo, a utilização excessiva de gases, de combustíveis fósseis que vão acabar produzindo gases de efeito estufa, ela tem se intensificado muito exatamente pela ação humana. Isso tem uma explicação. A explicação é em decorrência exatamente do estilo de vida moderno que a gente acaba levando. Fala-se muito da educação ambiental como uma ferramenta que pode contribuir para criar um mundo melhor. Como está sendo a educação ambiental nas escolas? Realmente, a educação ambiental ela tem essa função, né? É um desafio muito grande porque é uma disciplina nova, recente, apesar da educação ambiental estar presente em nossas vidas, mas há um desafio muito grande, por quê? Porque ela ainda está em processo ainda de implementação e de formatação. E há a necessidade desse entendimento de como é que ela deve ser trabalhada. Na minha visão, a educação ambiental ela precisa ser trabalhada de uma forma crítica, né, e ética, para que o estudante, para que o cidadão, ele possa utilizar esses conhecimentos no seu dia a dia e, a partir daí, ele tomar as melhores decisões para ele, para a comunidade, para o ambiente de uma forma geral. Bom dia, professor Anderson. Bom dia. Falando mais em sua praia, onde a biologia se enquadra no mundo atual? A biologia ela tem um papel muito importante no mundo atual. Por quê? Porque ela acaba gerando conhecimentos e esses conhecimentos eles vão ser utilizados para a gente poder desenvolver mais tecnologias, de modo que o ser humano possa ter benefícios com essas tecnologias e elas também gerem conhecimento para que nós possamos encontrar as soluções ou pelo menos amenizar os problemas ambientais. Quando se fala em mudança climática, temos a impressão de algo novo para todos, mas a relação do clima com os seres humanos é a mesma coisa, recente ou antiga? A relação do ser humano com as mudanças climáticas, ela é muito antiga. Na verdade, com o clima, vamos colocar assim, né? O ser humano, desde que ele deixou de ser nômade e ele começou a se instalar em regiões do planeta, ele precisou se adequar às condições do clima, conhecer mais sobre o clima. As mudanças climáticas é que são recentes, né? Desde da industrialização dos países, da Revolução Industrial para cá, é que esses problemas climáticos, problemas ambientais, eles começaram a se intensificar e ocorrer em curtos espaços de tempo. A Amazônia tem a função fundamental quando o assunto é meio ambiente. Qual a sua visão sobre a Amazônia? A Amazônia é um bioma
que ele é um regulador do clima. Né? Por que ele é um regulador do clima? Porque ele acaba fornecendo grandes quantidades de água para a atmosfera, que vai ajudar a equilibrar o clima. Só que não é só isso. A floresta amazônica, ela acaba sendo uma grande fonte de recursos para a gente mesmo, né? Recursos em nível genético, recursos de matéria-prima, e a gente precisa conservar esse bioma. A questão da manutenção da floresta amazônica, a gente tem que pensar que não é somente árvores em pé, é exatamente regulação do clima e fornecimento de matérias-primas, fornecimento de conhecimento, de utensílios para a população local, nacional e até mundial. Bom dia, professor Anderson. Bom dia. Professor Anderson, alguns conceitos quando mencionamos o meio ambiente são básicos. Um deles é a biodiversidade. Esclareça melhor para a gente esse conceito. Bem, biodiversidade a gente considera como a grande variedade de seres vivos presentes no ambiente. Né? Quando a gente fala de animais, de plantas, de fungos, de bactérias, de protozoários, eu estou considerando a biodiversidade de espécies. Porém, a gente também pode aplicar o termo biodiversidade ao conteúdo genético que esses seres vivos eles estão carregando, que eles trazem, né? Que é a biodiversidade genética. E também a gente pode considerar como biodiversidade os diferentes tipos de ecossistema. Então, é um conceito que ele é bastante amplo, né? E que ele vai levar em consideração todos os seres vivos presentes no ambiente. Todos os seres vivos, eles desempenham algum tipo de função no ambiente, eles não estão ali à toa. E quando a gente acaba interferindo em um deles, eu vou acabar interferindo em toda uma cadeia, certo? Então, a biodiversidade é um conceito que ele tem que estar bem esclarecido na cabeça das pessoas, exatamente para que a gente possa minimizar os problemas ambientais que venham a acontecer. Compreensível. O mundo sustentável é a saída. Muitos afirmam isso, porque parece inalcançável um mundo com base na sustentabilidade na sociedade em que vivemos, professor Anderson. Bem, no mundo em que vivemos, na sociedade em que vivemos, parece distante demais a questão da sustentabilidade, porque devido ao modo de produção e cultural que nós temos, né? A indústria ela tem um modo de produção que ela visa o lucro em curto espaço de tempo e uma exploração linear de alguns recursos, ou seja, explora-se bastante determinado recurso até próximo dele se deixar de existir, sem ter a preocupação futura. É aí que entra a questão da sustentabilidade. A sustentabilidade nada mais é do que a gente fazer uso dos recursos naturais, presentes, sempre levando em consideração as gerações futuras. A gente precisa considerar isso, porque senão esses recursos vão faltar para gerações futuras e podem até, na verdade, impedir até a manutenção das gerações futuras, certo? Corretíssimo. Há pouco tempo tivemos em nossa cidade a COP30, evento de envergadura internacional. O que achou de Belém ter sediado esta conferência? Isso é um marco histórico, né? Belém ter realizado a COP30, né? Um evento climático no qual os líderes se reúnem para discutir as questões climáticas. E a importância dele ter acontecido em nossa cidade é exatamente chamar a atenção desses líderes dos problemas que existem no nosso bioma na região amazônica. A gente não deve somente proteger ou pensar na Amazônia. Só que é um bioma que é muito degradado. E às vezes essas degradações elas se intensificam exatamente pela falta de conhecimento da região. Então, a partir do momento que esses líderes vieram para Belém, eles puderam ter um pouquinho mais de noção de como funciona o nosso ambiente, das necessidades das pessoas, porque a gente não pode pensar num ambiente intocável, né? A gente precisa dos recursos naturais, a gente precisa de água, a gente precisa de matérias-primas para a fabricação de alimentos, de remédios e assim por diante.
Então, nós não queremos uma natureza intocável, só que também a gente não pode fazer uso desses recursos de maneira desenfreada, porque senão, de novo, a gente não vai proporcionar o desenvolvimento das gerações futuras. A gente vai acabar prejudicando elas, certo? Um instantinho. Acabamos de receber um comentário sobre o nosso internauta, a nossa internauta Gabi. A nossa querida Gabriela acabou de mandar uma perguntinha para o senhor. Professor Anderson, quais suas perspectivas socioambientais em relação ao futuro do nosso planeta? Em relação às perspectivas socioambientais, eu sou bastante confiante de que nós podemos conviver com as questões ambientais, até mesmo porque elas sempre estiveram aí. Tá? As alterações ambientais, elas ocorrem de ordem natural. E o ser humano, ele tem intensificado isso, como já falei anteriormente. O ser humano, pelas suas ações, pelo seu modo cultural, de produção, de consumo, ele tem intensificado isso. Porém, hoje em dia, nós temos muito mais tecnologia, muito mais conhecimento que nós podemos aplicar para resolver esses problemas e conviver com esses problemas ambientais. Mas isso passa pela aplicação correta do conhecimento, porque ainda tem isso, né? Uma aplicação incorreta com objetivos econômicos. Isso acontece, as grandes corporações, elas acabam fazendo uso do conhecimento dessa forma, né? Para benefício próprio. E também nosso cultural, né? Da gente sempre estar repensando nossas atitudes, nosso consumismo. Tá? Porque consumo nós temos que ter para nós podermos nos manter, mas o problema é o consumismo, e é esse consumismo que acaba ajudando na degradação do meio ambiente. Então, se a gente passar a repensar consumismo e cobrar das grandes corporações que elas mudem o seu modo de produção, a gente com certeza vai começar a resolver esses problemas ambientais aí, ou pelo menos controlá-los, tá certo? Tá certo. Muito obrigada, viu, professor Anderson. Agradeço muito a sua participação aqui no nosso podcast. Bem, eu queria agradecer ao convite feito pela turma 202 da manhã da Escola Presidente Costa Silva, ao professor Ney de Geografia, que me convidaram para vir conversar um pouquinho sobre o meio ambiente com vocês. É um tema muito importante, muito relevante e que eu espero ter esclarecido algumas dessas questões aqui com vocês. Um grande abraço a todos, valeu!